Doutor, eu quero começar essa entrevista falando sobre o assunto do momento, né? Que são as eleições de 2026. A gente está aí muito próximo já do início da campanha eleitoral e eu gostaria que o senhor explicasse o que configura um assédio eleitoral e qual que é o limite entre o pedido legítimo de votos e o assédio eleitoral. Bem, todo ato ou conduta, né, do empregador, na iniciativa privada, que possa caracterizar uma coação, uma ameaça, um constrangimento ao trabalhador eleitor, né, no chão da fábrica, muitas vezes, há algumas imposições, uso de camiseta ou para votar em determinado candidato que é de simpatia desse empregador, isso caracteriza o assédio eleitoral. Na administração pública, da mesma forma, o gestor público ele pode vincular e ameaçar esse servidor público com uma perda de cargo comissionado ou exoneração daqueles que não são do quadro efetivo. Então, todas essas manifestações de vontades do empregador e do gestor público para aquele que é subordinado caracteriza o assédio eleitoral quando está vinculado, né, a manifestação de vontade do trabalhador à opção nas urnas. E caso seja confirmado o assédio eleitoral, quais são as possíveis sanções a essa pessoa que cometeu o assédio? Bem, o Ministério Público tem várias medidas que podem ser adotadas pelo promotor natural, por aquele procurador que recebe a denúncia. Ele pode expedir uma recomendação, se é algo um pouco mais tranquilo de ser resolvido na via consensual, dizendo, olha, não faça dessa forma, tal, uma medida muito simplória, né? Quando a prática foi uma manifestação que não exige uma medida mais drástica por parte do Ministério Público. Se o fato denunciado for um pouco mais grave, pode representar, então, uma notificação para comparecer a uma audiência, fazer os devidos esclarecimentos e pode-se assinar um termo de ajustamento de conduta, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de fazer, imposta àquele infrator, né? E se esse possível infrator, de acordo com os fatos, né, que sejam verídicos, né? Às vezes tem denúncias infundadas, então faz-se um filtro nessa investigação. Se ele não aceita afirmar o termo de ajustamento de conduta e o Ministério Público já está convencido daquela falta cometida, propõe-se uma ação civil pública na Justiça do Trabalho com pedidos, né, de imposição de obrigação de não fazer, de se abster daquele empregador e ele não tomar ações, né, que possam configurar o assédio eleitoral com imposição de multas por dia, por ato. Isso depende do pedido a ser feito e uma indenização a título de dano moral coletivo também. Doutor, qual que é a orientação que o senhor dá para um trabalhador que esteja em uma situação de assédio eleitoral? Quem ele deve procurar? Como é que ele pode fazer essa denúncia? O trabalhador ele pode buscar o site do Ministério Público do Trabalho, mpt.mp.br. Há um link específico que se pode fazer a denúncia, relatando os fatos, o endereço, um resumo, né, do que ocorreu, e o Ministério Público depois, de ofício, ele irá tomar as devidas providências nesses patamares, né, dependendo da gravidade, uma mera recomendação ou uma designação de audiência administrativa, buscando a conciliação rápida. Nós teremos plantões durante as eleições, então se aquele evento infrator estiver ocorrendo próximos às eleições, nós vamos poder atuar no mesmo dia para evitar uma interferência externa a essa manifestação democrática que é o voto, né, sem qualquer vício de consentimento.